deixar aqui a minha humilde opinião, que é a opinião de muita gente, a respeito da escala 6x1, né, o fim dessa escala desumana. Então a gente vê pessoas criticando, empresários criticando, porque vai gerar despesas maiores no seu comércio, na sua indústria, na sua empresa. Mas na verdade é uma escala desumana, onde trabalhadores têm apenas um dia na semana para descansar, para o seu lazer, para a sua família, para cuidar dos seus afazeres, para estar com seus filhos. A gente sabe que isso não é suficiente. Isso acaba ao longo do tempo, depois de meses e meses e anos, a pessoa se desgastando. E aí vão acumulando-se problemas, tristeza, a depressão em muitos casos. E as pessoas começam a achar que não estão dando conta dos seus compromissos, né? De zelar principalmente da sua família. E essa escala 5x2 ela vem amenizar um pouco, né? Isso aí. A pessoa passa a ter 2 dias para descansar, ter mais tempo para sua família, para o lazer, para se programar melhor, para cuidar dos seus afazeres, da sua casa, da sua família. Então a gente vê, no caso do empresário, a gente até entende um pouquinho o empresário, porque é ele que paga o salário do servidor, né, do seu funcionário. Mas mesmo assim, se você for observar bem, com essa escala mais justa, mais tranquila para o trabalho, o funcionário começa a produzir mais, né? O dia que ele está no trabalho, ele começa a produzir mais, ele passa a ter mais saúde. As ausências, né, por atestado, por exaustão, ou por algum tipo de enfermidade devido ao excesso de trabalho, eles começam a diminuir, a tendência é diminuir. Então acaba que para o empresário também é muito bom, porque ele vai ter servidores, seus funcionários mais empenhados, né? Mais focados no trabalho, com mais energia para gastar e também mais felizes, né? Mais felizes e contentes com o trabalho e também até mesmo com seu patrão. Mas eu vejo em muitos momentos trabalhadores e trabalhadoras que trabalham nessa escala desumana questionando, falando que vai gerar desemprego, que vai fechar empresas. A gente sabe que isso não é verdade. Toda vez que vem algo para melhorar a vida do trabalhador e talvez diminuir um pouquinho do lucro do seu empregador, não é dar prejuízo, é diminuir um pouco do lucro, que muitos têm, lucros exorbitantes. Fala-se que vai quebrar o país, que vai quebrar as empresas, que vai gerar desemprego. Quando na verdade toda vez que esses direitos foram adquiridos, nada se quebrou. Os empresários continuam por aí. Hoje começa com uma empresa, depois de anos tem 2, 3, 4 empresas, né? Vão abrindo filiais ou abrindo até outro tipo de negócio, outros ramos. E a gente vê cada vez mais prosperando na vida. Então os direitos trabalhistas não quebrou ninguém, na verdade, era uma enganação para deixar as pessoas ali alienadas, né? Aquele humilde que precisa desse direito ficar contra o próprio direito. Então, mais uma vez, essa escala 6x1, se ela realmente for extinta, que é a esperança da gente que seja, com certeza não vai acontecer nada de extraordinário, assim de prejuízos. E sim vai trazer um retorno muito grande, uma produtividade ainda melhor para os empresários, né, para os empregadores, e uma satisfação e saúde, né, mais para os trabalhadores. Então, se você é servidor, se você é um funcionário e você defende, você é contra o fim dessa escala 6x1, essa opinião que você acha que é sua não é sua, é a opinião que alguém quer que você pense, quer que você fale, quer que você divulgue. Na verdade, é alguém querendo que você trabalhe contra você mesmo e contra a sua classe de trabalhadores. É desumano,
né? Muito bem. Eu trabalho na escala 5x2, sou servidor público, graças a Deus, há 28 anos. E eu sei o quanto é importante esses 2 dias de descanso para mim cuidar da minha família, para mim estar com a minha família, para a minha vida religiosa, para mim ter tempo para a minha igreja também, para os meus afazeres e até mesmo para o lazer. E aí eu vejo filhos, né, amigos que não têm essa mesma escala, que trabalha na 6x1, trabalhando aí muitas vezes de segunda a segunda, porque o comércio não fecha, domingo, é feriado. Logicamente o comércio vai poder continuar fazendo isso aí. Só que o dia que o trabalhador trabalhar um dia a mais, que receba, né, por isso. Ou seja, aí é uma questão de opção da pessoa, se ele quer o dia da folga ou se ele vai querer trabalhar aquele dia para ter também uma remuneração um pouco melhor. Mas isso aí é negociável entre o funcionário e entre o patrão. Aí faz escalas também para não ficar muito exaustivo entre o grupo de funcionários. Então, se você é um humilde trabalhador, uma humilde trabalhadora, e você continua contra o fim dessa escala 6x1, pode ter certeza, isso aí não é um pensamento seu. É um pensamento que algumas pessoas plantaram na sua cabeça para que você pense que realmente é algo seu, é alguma coisa que você mesmo criou, que você mesmo pensa, quando na verdade não é. Aí quando você tiver, depois de 6 meses, 1 ano, 2, 3 anos, trabalhando nessa escala 5x2, você vai perceber o quanto de tempo você perdeu, muitas vezes até por ignorância, né? Por não conhecer os seus direitos e de não lutar também pelos seus direitos. Tá certo? Então, quando você luta pelos seus direitos, não quer dizer que você está lutando contra alguém. Não, você está lutando contra um sistema, uma coisa que oprime, mas você está defendendo os seus direitos, e não só os seus direitos, mas direitos de toda uma classe de trabalhadores. Tá certo? Mas é isso aí, gente. Vamos firmar isso, vamos ficar compartilhando nas redes sociais mensagens positivas nesse sentido do fim dessa escala 6x1, para pressionar o Congresso, o governo federal, o presidente Lula. Ele está totalmente aberto, isso é uma criação dele, é uma ideia dele. Ele pegou até mesmo a ideia de um trabalhador, um rapaz que fez um vídeo nesse sentido. Então a ideia de um trabalhador, e o presidente também, que foi um trabalhador, no tempo antes de se tornar político, ele também entende dessa forma. Então, pelo governo federal, já está aprovado, só falta o legislativo, né? Senado e Congresso Nacional, para que possa se aprovar. Então não tem muito mistério nisso aí não. Mas se você não pressionar, se você não for para as ruas, se você não for para as redes sociais deixar a sua opinião, para que todos vejam que a massa toda está se movimentando nesse sentido, para que eles não possam, para que eles possam ter medo, né, de perder às vezes o seu apoio nas eleições. Então, se vocês não se manifestam, eles vão aprovar lá segundo a vontade deles. Tá certo? Então, a partir do momento que a massa faz pressão, o legislativo também se mexe. Tá certo? Muitas vezes vão dizer que é a ideia deles. Na verdade, não é a ideia deles, mas por pressão da população eles acabam aprovando. Tá certo? Então, se o executivo já é favorável, inclusive o projeto, né, é do executivo, é do governo do presidente Lula, então só falta a aprovação do legislativo. Tá certo? Mas que Deus abençoe a todos.